Oi, gente, voltei e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aquela parte 2 do vídeo Fatos sobre mim. Eu tava dando uma olhada aqui na internet. Tem uma mistura da tag Como eu leio, a tag Manias de Leitor. E eu acabei juntando algumas perguntas dessas tags com mais algumas perguntas que vocês deixaram para mim aqui em alguns comentários de alguns vídeos. E hoje eu trago para vocês 15 fatos sobre mim, uma mistura de tag com fatos. Eu espero muito que vocês gostem. E vamos começar. Pergunta número 1. Como você entrou no mundo da leitura? Gente, eu comecei lendo em casa. Quem me introduziu ao mundo da leitura, quem me levou pelo caminho da leitura foi a minha mãe. Ela gostava muito de ler. Eu me lembro muito da minha mãe sentada assim todas as tardes na janela. Ela gostava de sentar assim na janela, tinha um lugar na janela que ela gostava de sentar, e ela ia para ali ou com uma bíblia, ou com um livro, ou com uma revista. E eu me lembro muito dessa imagem da minha mãe lendo, e ela começou a incutir em mim esse gosto pela leitura, me contando histórias. Às vezes ela me contava histórias sobre o nascimento de Jesus, histórias da infância, aquelas histórias antigas que se contam para as crianças. E assim ela foi começando a despertar em mim o desejo pela leitura, e aqui estou eu. 2. Como você descobre novos livros? Eu descubro novos livros, gente, seguindo youtubers ou pessoas que têm perfis no Instagram que gostam de ler, pessoas que eu admiro, ou que têm um gosto literário parecido com o meu. Ou eu vou nos sites mesmo, sabe? E começo a dar uma pesquisada por lá, uma fuçada, assim, como quem não quer nada. E vou descobrindo. Descubro muita coisa, nada a ver, mas acabo descobrindo muita coisa boa, assim, pesquisando ou no YouTube, ou canais, ou sites, e assim eu vou descobrindo. Eu pesquiso muito na Amazon, já pesquisei muito na Submarino e na Americanas, mas ultimamente eu tenho pesquisado muito na Amazon. Eu acho que a variedade por lá é bem melhor. E os canais e perfis literários do YouTube e do Instagram. 3. Seu gosto literário mudou com o passar do tempo? Não, eu não acho que mudou. Eu acho que ele se aprimorou, se aperfeiçoou. Eu comecei a criar alguns critérios e estabelecer uma espécie de pente fino, vamos dizer assim, para as minhas leituras. Eu tenho um gosto eclético, eu gosto de ler de tudo um pouco. Eu não fico só com clássicos ou com clichês ou com suspense, não. Eu leio de tudo um pouco, mas eu sinto que o meu gosto, com o passar dos anos, ele se aperfeiçoou. 4. Com que frequência você compra livros? Gente, isso é muito relativo, porque eu gosto de aproveitar promoções, né? Então depende, se eu estiver podendo e se tiver lá no site uma boa promoção acontecendo, né? Rola de eu comprar os livros, senão eu não vou comprar. 5. Como você entrou nesse mundo dos youtubers? Ah, gente, é a vontade de conversar sobre livros, sabe? Tipo, eu leio os livros e às vezes não. Aí eu não tinha com quem conversar. Tipo, você fica com aquele afã de compartilhar o que você leu, as impressões, né, sobre a leitura, os personagens, a história e tal. Eu falei, vou fazer um canal no YouTube e aí eu vou ter com quem compartilhar as minhas impressões, as minhas ideias e tal. E surgiu o canal, foi assim. Foi assim que eu entrei no mundo dos youtubers. 6. Como você reage quando não gosta do final de um livro? Sei lá, gente, eu não me pego muito a isso não. Se foi legal, foi legal. Se foi maravilhoso, foi maravilhoso. Se foi mais ou menos, eu deixo pra lá. Né? Cada autor tem seus motivos, tem seus porquês de escrever certas histórias, de determinar os fechamentos das mesmas. Então eu não esquento muito não. Eu não vou dizer pra vocês que de repente eu não fico um tanto que decepcionada, poxa e tal, mas
deixo pra lá, é só na hora ali, eu leio e tal, vejo aquele final e depois largo pra lá, é a vida que segue. 7. Com que frequência você espia a última página do livro para saber o final? Sempre. Eu amo spoiler. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu vou atrás mesmo. E eu prefiro começar uma leitura com spoiler do que, dependendo do livro, eu começar aquela leitura totalmente crua. Dependendo da história, um spoiler vai me ajudar a me conectar. Dependendo da história, o spoiler vai dimensionar para mim, vai abrir para mim um leque e vai me dar uma capacidade maior até de perspectiva. Eu digo para vocês isso. Então eu olho mesmo e às vezes eu leio o prefácio, eu leio o pós-fácil, eu dou uma olhada no último capítulo, na última página. Gente, eu sou dessas, eu gosto. Então, é sempre. 8. Gasta muito com livros por mês e já estourou o limite do cartão? Não, gente, não é assim não. Eu não gasto muito com livros. É claro que a gente, né, aquela tentação, mas é aquilo que eu já falei pra vocês. Eu gosto de aproveitar promoções, né? Eu valorizo muito o meu dinheiro, sou muito criteriosa e jamais estouraria o limite do cartão. 9. Lê em média quantos livros por mês? Isso também é relativo, gente. É uma questão assim, depende das minhas atividades, das minhas metas, das minhas tarefas, do livro, se a leitura estiver fluindo, se o livro for interessante, se a leitura começar a se tornar um tanto que chata. Então isso vai variar muito. Às vezes eu leio um livro por insistência, porque eu tenho compromisso, né, gente? Eu trabalho aqui na internet com livros, então às vezes eu leio pelo compromisso. Aí eu fico arrastando aquela leitura, insistindo naquilo, no final das contas não dá. Eu perdi uma semana tentando ler um livro e não deu em nada, no final das contas eu abandonei, então isso é muito relativo. Já tem meses que são mais produtivos, eu escolho livros onde eu me conecto mais com a leitura, me encontro mais ali na história, nos personagens, então flui mais. Isso é muito relativo. Isso depende muito do mês, depende muito do tamanho do livro, da leitura, da história. Enfim, isso é muito relativo. E eu também vou dizer pra vocês, teve um dia que até uma inscrita aqui do canal, acho que ficou meio chateada comigo, porque ela perguntou se eu cronometrava quantos minutos eu gastava para ler, não sei quantas páginas. Gente, eu não vivo a vida assim, eu não sou estatística, eu não fico medindo, sabe? Nossa, quantos minutos eu gasto, quantas páginas eu leio em quantos minutos, não. Eu não sou estatística, eu não vivo a vida assim. Eu trabalho com literatura, eu gosto de ler, eu leio por prazer, eu leio por compromisso, eu leio por trabalho, então não, a leitura precisa ser prazerosa. É o meu trabalho, eu amo o que eu faço, mas acima de tudo, eu preciso ler por prazer. Eu não posso ficar com o cronômetro do meu lado, tic-tac, 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 não vai dar certo, não é assim que funciona. Eu não sou dessas. Então, isso depende, tudo depende muito do livro, da história, da leitura, do tamanho do livro, se é muito grande, se é um livro rápido. Enfim, é isso. Eu acho que eu respondi essa pergunta. 10. Consegue abandonar um livro no meio da leitura? Hoje em dia sim. Hoje em dia eu insisto, porque é aquela questão que eu falei pra vocês, né? Eu preciso ler por uma questão de trabalho. Eu tô aqui na internet trabalhando com livros, então às vezes a gente tem que ler, nem que seja pra falar mal com propriedade. Mas se eu achar que não tá dando mesmo, eu abandono sem dó. 11. Consegue ler em local movimentado ou barulhento? Não. Depende da história, mas eu diria que 80% dessa pergunta eu responderia que não. Eu acho que você, para ler, é muito barulho ao seu redor. Também depende da intensidade do barulho, né? Depende da história, mas eu acho que 80% dessa pergunta eu responderia para vocês dizendo que não. Eu me incomodo com muito barulho. 12. Qual a hora do dia que você prefere ler? Qual é a hora do dia que você prefere ler?
Às vezes de manhã eu não tenho um horário muito fixo não, gente, porque depende muito, é aquilo que eu falei pra vocês, depende das demandas, depende de como está o meu dia, desse nível de leitura, qual é a história, os personagens. Então às vezes eu leio de manhã e às vezes eu leio à noite. E às vezes, quando eu tenho tempo, eu leio à tarde, então isso é muito relativo. Mas eu digo pra vocês que à noite é mais atraente. Eu gosto do silêncio da noite, então se deixar eu viro à noite lendo. Eu acho que a hora que eu mais prefiro ler seria à noite, por essa questão do silêncio. 13. Quais são os seus autores favoritos? Gente, os meus autores favoritos são Amos Oz, novo autor favorito que eu descobri há pouco tempo. Inclusive esse livro aqui, eu li ele tem alguns dias. Preciso gravar resenha para vocês. É um livro incrível onde ele conta para nós as suas experiências como morador de um kibutz, como é a vida no kibutz. Eu não vou falar mais nada, porque eu quero conversar com vocês mais sobre isso na resenha. Uma autora favorita que eu descobri recentemente também, eu me apaixonei pela sua escrita, pela narrativa, é a Natalia Ginzburg. Esse livro que também eu li recentemente, já gravei resenha para o canal, As Pequenas Virtudes. É uma excelente porta de entrada para as obras da autora. Eu amei ler esse livro. Nossa, é incrível, maravilhoso. Eu falo mais sobre ele na resenha. E, claro, literatura brasileira, um dos meus autores favoritos é Augusto Cury. Inclusive, eu estou lendo esse livro. E esse livro é uma tremenda propaganda, gente, enganosa, pra bom, pra melhor. Porque você olha, ai, nunca desiste dos seus sonhos. Você fala assim, é uma autoajuda, é um clichêzão, né, aquele autoajuda. Nada a ver, gente, eu procrastinei essa leitura por muito tempo. Eu achava que seria um autoajuda e é ao contrário de tudo que eu esperava. Eu estou me surpreendendo com esse livro. Então tá aqui os meus autores favoritos. 14. Você risca seus livros? Sem pena. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui o da Natália, que tá sem nenhum marca-páginas dentro. Ó, deixa eu ver. Ó, eu risco, eu anoto, cores variadas, olha. Risco sem pena, gente. Sem medo de ser feliz. Ó, amarelo, verde, azul, vocês estão vendo? Se eu risco meus livros, sem dó. Eu vou lendo com 2, 3 canetas, uma de cada cor perto de mim, eu vou fazendo anotações e vou riscando e vou rabiscando mesmo. Eu sou muito chata com a estética do livro por fora. Eu gosto muito dessa coisa da estética, de conservar a estética do livro, mas dentro, gente, sem dó. E 15, a última pergunta. Você tem alguma mania esquisita? Tenho. Eu não sei se vocês estão percebendo, estão conseguindo ver. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Eu gosto de organizar meus livros, ó, por cores variadas. Esses aqui, por exemplo, ó, estão vendo? Eles são brancos e diferem aqui no topo das lombadas, tá vendo as cores? Então eu nunca boto 2 azuis, 2 amarelos, 2 brancos, 2 vermelhos, a não ser que seja de uma coleção, do mesmo autor, de uma sequência, aí não tem jeito. Mas eu gosto de intercalar, a não ser que seja coleção, eu gosto de botar, por exemplo, se for coleção eu boto todos juntos, mas se for livros variados eu nunca boto 2 amarelos juntos, 2 azuis juntos, 2 vermelhos juntos, não. Eu gosto da minha estante colorida. Eu não conseguiria arrumar a minha estante em escala de cor, que nem as pessoas fazem, numa categoria de cor, seguindo o padrão, tipo assim, o amarelo, o mostarda, o laranja, o vermelho, e aí vai seguindo aquelas cores, seguindo aquela escala de cores. Eu não conseguiria arrumar. Eu tenho toque de organização, eu gosto dos meus livros milimetricamente organizados. Se for coleção eu coloco junto,
eu tenho esses tiques. Não gosto que mexa nos meus livros, eu arrumo a minha estante, não gosto que mexa, eu tenho toque, eu tenho tique. Esses dias uma inscrita aqui do canal perguntou que ela estava sentindo, gostava muito da arrumação da minha estante, mas ela sentia falta de uma plantinha. E eu até achei engraçado, porque ela falou assim, eu sou a doida das plantas, e eu já tenho uns toques, uns tiques. Eu não conseguiria administrar livros e plantas ali, tudo, sabe? No mesmo ambiente, no mesmo lugar. Não, eu não conseguiria. Então eu tenho essas manias assim, esquisitas. E é isso, gente. Essas foram as 15 perguntas da tag. Deixa pra mim aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo, se você gostou. Responde também pra mim aí a tag. Me conta quais são os seus autores favoritos. Se você risca livros, se você já estourou o cartão de crédito comprando livros. Se você tem alguma mania esquisita, deixa aqui pra mim embaixo um comentário. Eu gosto de interagir com vocês. Não esqueça de deixar o like, isso ajuda muito na divulgação do nosso canal. Se você não for inscrito, inscreva-se. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!